Então, eu queria agradecer ao Péricles, enquanto vice-presidente, né, do sindicato, e a toda a diretoria pela iniciativa. Assim, ouvindo o Péricles falar, assim, na verdade é uma ousadia, né, no sentido positivo, assim, uma entidade sindical, né, nesse momento que a gente vive, assim, se propor fazer o segundo simpósio, né, para discutir a importância do protagonismo da enfermagem como transformador da realidade da profissão. Uma outra enfermagem é possível. E eu acredito muito nisso, assim, e eu acho que é acreditar que a gente fez uma escolha correta quando nós escolhemos ser enfermeiros, técnicos ou auxiliares, e honrar a nossa escolha, né? De todo dia, ao ir trabalhar em qualquer espaço que seja no hospital, seja na atenção básica, em todos os caminhos que a enfermagem nos permite trilhar, ter aquele compromisso, né, de eu vou fazer o meu melhor. E, assim, fazer o nosso melhor também não... romper com essa história de exploração, de péssimas condições de trabalho, assim, eu acho que esse é o nosso maior desafio, a gente se conscientizar de que nós não precisamos trabalhar nas condições que a gente trabalha, mas a gente aceita isso de alguma forma. E no momento em que a gente aceita, há uma omissão e uma conivência que também pesa sobre as nossas costas. A luta não é fácil, mas ela é necessária. E se de fato a gente quiser construir uma outra enfermagem possível que a gente acredite, nós vamos precisar unir as mãos, né, nos dar as mãos e seguir esse rumo. A gente precisa entender que a enfermagem é a maior categoria profissional, né? E eu trouxe alguns dados aí na nossa apresentação para a gente poder conversar. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, né? Pela iniciativa. A gente, de fato, precisa de momentos como esse, em que a gente possa repensar, né? E ressignificar a nossa escolha, a nossa profissão. O Gabriel vai agora. Ah, tá. Então, a enfermagem como transformador da profissão, da realidade da profissão. Você que vai... deixa eu ver aqui como que eu vou fazer. Eles conseguem ver o vídeo, mas eu não estou conseguindo passar. Gabriel, você pode me orientar? Eu tô... Não sou eu que passo os slides, ele está atrelado à sua máquina mesmo. Então, só que eu não estou conseguindo. Você está na página da apresentação? Então, ela está aqui, só que quando eu clico aqui, aparece remover a transmissão, editar, parar a tela. Vamos fazer assim, então, eu saio, eu vou tirar a tela e colocar de novo para ver se dá certo? Isso, se possível, deixa só em tela cheia, não seleciona a janela, fica melhor para controlar. Você está falando grego, eu sou enfermeira. Quando você for clicar em compartilhar, você vai clicar em compartilhar a tela, e aí vai aparecer 3 opções. A primeira é tela cheia, é só clicar em compartilhar, tá bom? Tá. Ixi. Isso, agora você vai até a página que tá o teu PDF.
Aqui, foi? Isso, aí você pode rolar com o mouse mesmo. Ok. Agora Aí, deu certo. Desculpa, pessoal. se possível, clica em ocultar ali embaixo. Ah, tá. Tá bom? Então, a enfermagem como transformadora da realidade da profissão. E assim, não tem como a gente falar em transformação de realidade se a gente não falar em empoderamento, né? Eu acho que essa construção de uma nova realidade, ela passa pelo nosso empoderamento. E eu estive por 3 mandatos no Sindicato dos Enfermeiros, e desde 2019 estou no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo. E eu cheguei à conclusão, né, assim, a partir de uma vivência, de que essa valorização que a gente trilha e esse reconhecimento social que a gente busca passa pelo empoderamento da nossa legislação do exercício profissional e da legislação do sistema COFEM-COREM, porque é essa legislação que nos dá base de exercer a nossa profissão, né? Então, se a gente, de fato, a gente quer trilhar esse caminho da valorização e do reconhecimento, e assim, a gente precisa entender que a sociedade, os gestores, os políticos, para eles nos respeitarem, né, enquanto profissionais de enfermagem, isso primeiro precisa se iniciar em nós. Nós precisamos nos respeitar primeiro. Assim, nós precisamos ter clareza do que representa a nossa profissão para o interesse social, né? Assim, qual é a contribuição que a gente dá para a sociedade? E aí, assim, a enfermagem é uma profissão extremamente complexa, né? Assim, de uma grande responsabilidade social. Nós somos uma prática social, né? A gente está inserido em todo o contexto social, não só na atenção primária, não só no hospital, né? Assim, o conhecimento que a gente adquire na academia, ele nos permite, assim, atuar em qualquer área, em que tenha espaço para essa visão administrativa, em que tenha espaço para essa visão científica que é peculiar ao nosso exercício profissional, à nossa formação. E aí, assim, falar de empoderamento é falar de atitude, de autoconhecimento e de identidade. E no meu ponto de vista, assim, né, e aí, assim, é um ponto de vista baseado na minha trajetória, né, por onde eu caminhei enquanto enfermeira. Eu tenho um pouco mais de 20 anos, né, de atuação como enfermeira, sempre trabalhando no serviço público, no Sistema Único de Saúde, dei aula em faculdade para nível médio. Então, assim, é desse lugar que eu falo, da minha trajetória enquanto enfermeira, né? E a gente, esse empoderamento passa por isso, pela questão da gente ter atitude, de ter autoconhecimento, de olhar para a nossa profissão e entender quais são as nossas potencialidades, qual é o poder que paira sobre nós, né, enquanto enfermeiros, que têm uma responsabilidade de supervisionar, de planejar, de organizar serviços de enfermagem, e a identidade, e assim, estabelecer uma identidade a partir da nossa prática social, a partir do fundamento e dos princípios da nossa profissão. E aí, o processo pelo qual os indivíduos se fortalecem ou desenvolvem competências para a promoção de mudanças positivas no contexto em que são inseridos. Esse é um conceito de empoderamento, né? Ter poder de influenciar por meio de atitudes, conhecimento, articulações, pensamento crítico e conscientização. E aí, assim,
um grande desafio que a gente tem é nos empoderarmos no ambiente de trabalho, né, gente? Assim, as condições, e aí, assim, pensando nessa lógica da atenção primária à saúde, dos hospitais, de pronto atendimento, é onde há a maior inserção dos profissionais de enfermagem. Mas a gente também tem a formação, né? E nós temos outras áreas, e agora a gente vive aí a questão do empreendedorismo, né? Onde muitas possibilidades podem surgir a partir dessa proposta do empreendedorismo, para a gente também desconstruir essa ideia, porque quando a gente fala assim, eu sou enfermeira, eu sou técnico de enfermagem, em qual hospital você trabalha? Essa é a pergunta que as pessoas fazem. Porque nessa lógica, né, médica-alocêntrica, hospitalocêntrica e curativa, assim, o lugar de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem, é dentro de um hospital. É essa cultura histórica que está posta. Mas nós que estudamos os princípios e os fundamentos da enfermagem, assim, a essência da profissão, ela está no nosso DNA, ou deveria estar. E, assim, é a partir desse conhecimento que pulsa em nós da enfermagem, assim, a gente pode trilhar diversos caminhos, né? Mas, assim, dialogando com essa lógica pré-existente, né, de que há um lugar pré-definido que a gente possa ocupar, e, assim, eu acho que existem outras possibilidades, mas eu acho que a gente precisa se empoderar do nosso ambiente de trabalho, né? Assim, sobre a questão das condições. O nosso papel, e aí, assim, o papel do enfermeiro, principalmente, que é o profissional que tem a maior formação, né? Que tem a formação científica, a gente tem um papel de garantidor, de garantir bem-estar, conforto e segurança do paciente em qualquer circunstância em que a gente esteja exercendo a nossa profissão. Então, assim, ter um olhar crítico sobre as condições de trabalho, sobre dimensionamento e todos os fatores que são necessários para garantir um conforto e qualidade, segurança do paciente, é responsabilidade nossa. E a gente também precisa se empoderar disso. E, paralelo a isso, a Lei 7498, ela diz que ao enfermeiro cabe todas as atividades de enfermagem. E a supervisão, a organização, a coordenação, o planejamento, a avaliação e o monitoramento dos serviços de enfermagem é da nossa responsabilidade. Então, a gente também precisa, ao mesmo tempo em que a gente precisa pensar na segurança do paciente, a gente precisa pensar na segurança da nossa equipe. E muitas vezes, por conta dessa formação que a gente tem, né, de que a gente é formado para ser chefe, a gente é formado para... E às vezes a gente esquece que nós também somos trabalhadores, que às vezes o mesmo assédio que a gente pratica em face da nossa equipe, a gente também sofre numa instância superior. Então, acho que um desafio que está posto para nós enfermeiros é garantir a segurança do paciente, mas também garantir a segurança da nossa equipe. Isso é responsabilidade nossa. Porque não tem como a enfermagem garantir uma assistência segura ao paciente sem as condições mínimas necessárias, e condições mínimas necessárias passa por treinamento, passa pelo dimensionamento, e a gente precisa usar, por isso a importância de conhecer a legislação do exercício profissional, porque onde que a gente vai encontrar fundamento para, enquanto alguém que tem conhecimento técnico, dizer essas condições em que a minha equipe, em que essa instituição me oferece para atuar no serviço de enfermagem, traz negligência, expõe a riscos. Isso é responsabilidade nossa, né? Agora, a gente só vai conseguir fazer isso nos empoderando da nossa legislação. Então, conhecer as resoluções, né, do sistema COFEM e COREM é essa forma da gente se empoderar, porque a nossa prática social, nós somos trabalhadores
mas também existe o aspecto do exercício profissional, né? Por sermos uma profissão que ela é fiscalizada pelo Estado e que a gente responde pela nossa prática profissional, né? Com o nosso CPF, com o número do nosso conselho, e aí responde eticamente, penalmente, civilmente, né? Então, se a nossa prática profissional ela trouxer algum dano, a gente pode responder por isso. E o que eu tenho visto é que essa democratização da internet e o acesso que a sociedade tem tido a informações, isso tem feito com que as pessoas busquem os conselhos para fazer denúncias de profissionais. Então, assim, a gente tem a denúncia de que o profissional faz em face do profissional, mas a gente vem observando um aumento de denúncia no conselho de usuários, de familiares, que têm questionado a conduta profissional. E aí, isso me chama a atenção, porque quando os profissionais de enfermagem, de uma forma geral, e aí não tem distinção de enfermeiro, técnico e auxiliares, apesar do nível de conhecimento ser diferente, né, por conta da formação, mas, assim, os profissionais, de uma forma geral, eles conhecem muito pouco dos princípios e fundamentos da nossa profissão, e aí eu digo especificamente daquilo que o sistema COFEM-COREM traz como diretriz da nossa prática. E isso traz uma vulnerabilidade muito grande, porque eu sempre costumo dizer isso. Não tem como você dirigir um carro se você não conhecer como o carro funciona e as leis de trânsito. E não tem como a gente continuar exercendo a enfermagem, querendo valorização e reconhecimento, sem nos apropriar da nossa legislação. E aí o nosso discurso enquanto profissionais é muito porque a sociedade não nos valoriza, porque a sociedade não nos reconhece, porque a sociedade... Mas espera aí, como é que a sociedade vai ter um olhar por nós que nós mesmos não temos sobre nós? Compete a nós conhecermos a nossa legislação e usar a nossa legislação como o norte, um instrumento que vai nos garantir exercer a enfermagem de uma forma plena, com autonomia e com segurança para nós e para a sociedade. Aqui eu vou passar, porque acho que não... E aí, assim, a gente tem... A nossa própria legislação, ela traz lá que as nossas áreas de atuação profissional é na assistência, na gestão, na formação e na pesquisa. Só que, assim, a tecnologia, né, ela tem trazido outras possibilidades. A gente tem hoje enfermeiros trabalhando no sistema de tecnologia de informação, de serviços, para poder juntar esse conhecimento que a gente tem de assistência, de gestão, na formação e na pesquisa, para poder implementar ações que vão resultar na qualidade, né, do acesso à saúde em diversas formas, né? A gente também tem uma outra possibilidade, que é o empreendedorismo, e aí as possibilidades do empreendedorismo, eles trazem a questão da criatividade, né, da gente poder olhar um problema ou olhar uma deficiência e propor, né, uma solução com base no nosso vasto conhecimento, né, que vai trazer interesse social e que vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, eu vejo o empreendedorismo como uma grande possibilidade, né, da gente reinventar o nosso campo de atuação. E aí, assim, e aí a gente precisa falar um pouco da nossa realidade, né, assim, para atender essa proposta do eixo temático do simpósio, que é a importância do protagonismo da enfermagem como transformador da realidade da profissão, uma outra enfermagem é possível. Então, assim, para a gente trilhar esse novo caminho da valorização e do reconhecimento, a gente precisa olhar para as questões históricas, culturais, sociopolíticas da nossa profissão. Para
porque não tem como a gente assim, replanejar uma rota de voo, replanejar um caminho, se a gente não tiver a certeza de que aquele caminho que a gente trilhou até ali, e se a gente continuar trilhando esse caminho, de que ele vai continuar nos levando ao mesmo lugar. Então, a nossa desunião, a nossa fragilidade em conhecer a nossa legislação, a nossa incapacidade de nos organizar no nosso ambiente de trabalho, a nossa desarticulação política, ela até hoje nos trouxe nesse caminho que a gente está. Se a gente quer trilhar o caminho do reconhecimento social e da valorização, e nós temos todas as condições favoráveis para isso. Nós somos a maior categoria da saúde, nós somos a categoria profissional que está ali, a gente tem domínio, porque a gente tem contato direto com o paciente, a gente tem acesso a todas as informações, porque tudo passa pelas mãos da enfermagem. Agora, nós precisamos usar isso tudo como, não como um fardo, mas como um instrumento de transformação mesmo, né? Então, a gente precisa ter consciência da questão dos baixos salários, que, assim, tem uma questão com colonialismo, tem uma questão com a questão de gênero da nossa profissão, assim, existem muitos aspectos sociais que interferem nisso, na questão dos baixos salários, mas é por meio da nossa organização que a gente vai poder mudar essa realidade. A questão do assédio moral, dos duplos vínculos, da abdicação da vida social, né? A gente trabalha muito em 2, 3 empregos e o tempo de descanso que a gente tem, às vezes a gente opta por fazer o quê? Por dormir, né? Para poder fazer a reparação física e mental, ou conviver com a família, né? As jornadas exaustivas, a sobrecarga de trabalho e a violência, né? A enfermagem é uma profissão vítima de violência, violência institucional, violência de gênero, violência lá das injustiças e das desigualdades sociais, mas a gente precisa pegar esses fatores e trilhar esse caminho, e passa pelo empoderamento da nossa legislação e da nossa organização política. E quando eu falo em organização política, gente, eu não estou falando só de que a gente precisa ter vereadores, que a gente precisa ter deputados, nós precisamos, sim. Passa por isso também, mas não só por isso, porque nós precisamos começar a nos organizar na nossa academia, ou na nossa formação, né, e aí do nível médio, ou na fase da universidade, no nosso ambiente de trabalho, e assim, dialogar com os nossos colegas, a gente poder olhar para a nossa realidade, dialogar, discutir, e coletivamente traçar pactuações, assim, se a gente não quer mais viver nessa condição, o que nós vamos fazer? E aí, passa pela responsabilidade das entidades, mas passa pela responsabilidade individual de cada um, né? A gente também tem uma cultura de negar, a gente não valoriza as entidades de classe. Até que um dia a gente precisa da entidade de classe. Oi? 5 minutos. Ok. E aí, assim, tem uma saída, né? E a saída é isso tudo aí que eu disse, a nossa, ter conhecimento da nossa realidade para a gente poder sair do fundo do poço. E aí, a gente precisa entender que a forma que as coisas se dão no nosso Brasil é por meio da representação. Então, existe os conselhos de classe, o sindicato, a ABEM, as associações, e a gente precisa participar dessas entidades, contribuir, fazer críticas, sugestões, e não simplesmente nos limitar a ficar nas redes sociais
fazendo críticas, né, dizendo que o sindicato não faz nada, que o Corém não faz nada, que não sei quem não faz nada, mas, assim, a gente também precisa fazer uma análise crítica reflexiva. O que eu, enquanto profissional, estou fazendo para mudar essa realidade? No momento que a gente se coloca como responsável, a gente soma forças e não fica, né, assim, só apontando culpados e se vitimizando, né, como culturalmente a gente faz. Aqui ficou errado. E para além das organizações, né, representativas de classe, existem um vasto campo de atuação. A gente tem os conselhos municipais de saúde, né, os conselhos estaduais de saúde, os conselhos locais de saúde, que dialogam com a filosofia da participação social do SUS, mas, assim, a gente não consegue o envolvimento das pessoas para poderem participar desses espaços. A gente quer mudar a realidade, mas a gente quer que a realidade mude por milagre. A gente precisa trilhar o caminho, e o caminho é de luta, de enfrentamento, né? Então, aí são alguns espaços que nós poderíamos ocupar. A CIPA, em relação às condições de trabalho, né? As comissões de ética, que são obrigatórias nas instituições de saúde com mais de 50 profissionais de enfermagem, também é uma forma da gente proteger e fortalecer o exercício profissional, inclusive das outras profissões que assediam a enfermagem, que não respeitam, mas tudo passa por a gente conhecer, né, quais são as diretrizes que, em relação ao exercício profissional, que a entidade competente, que é o sistema COFEM-Corém, trazem para nós, para essa possibilidade da nossa proteção do exercício profissional. E aí, a enfermagem é numerosa e a gente está presente em todo o mundo. Só no Brasil nós somos quase 2.600.000. No mundo nós somos milhões, né? E acho que a pandemia nos deu essa possibilidade de, se alguém não sabia qual era o papel que a enfermagem desempenhava socialmente, a pandemia trouxe essa, assim, né? Fez cair essa máscara, descortinar. E nessa situação da importância da vacinação para a proteção, né, dos danos que a Covid-19 trouxe, também foi uma outra possibilidade, né? E contra fatos não há argumentos, os dados estão aí mostrando. A quantidade de quase 70% da população vacinada é fruto de quê? Do protagonismo da enfermagem brasileira, porque são esses profissionais que estão lá trabalhando sábado, domingo, fazendo extensão de jornada de trabalho para poder garantir imunização, né, e acesso aos serviços de saúde. E aí eu trouxe aqui para a gente refletir nessa questão do poder que há sobre nós, em razão da nossa inserção, seja pelo quantitativo, seja pela importância da nossa prática social. Em São Paulo, aqui, 2.587.979, isso aqui eu tirei ontem do site do COFEM, é o número total de profissionais de enfermagem, né? E aqui nós temos quase 700.000 enfermeiros, 1.512.000 técnicos de enfermagem e 439, quase 440.000 auxiliares. Mas olha só, em São Paulo, né, no estado em que o Sindicato dos Enfermeiros está sediado, são quase 658.000 profissionais. O estado de São Paulo é o estado que agrega o maior contingente de profissionais de enfermagem do Brasil. E aí eu resolvi olhar a região sudeste. O Rio de Janeiro tem praticamente a metade do número de profissionais do estado de São Paulo. É um estado também que agrega, né, um contingente significativo de profissionais. Minas Gerais, que é um estado territorialmente com maior extensão do que o Rio de Janeiro, né, e do que o Espírito Santo, Minas Gerais tem 1/3 do número de profissionais do estado de São Paulo, né? E o Espírito Santo, que é o menor estado em termos geográficos e de quantitativo de profissionais,
nós temos 46.537, mas ainda assim, apesar de, se a gente comparar o Espírito Santo com as demais regiões da região sudeste, nós somos o que tem menos profissionais inscritos no Conselho, mas se a gente vir e assim, mergulhar na geografia do Espírito Santo, nós somos o maior contingente de profissionais inserido nos serviços de saúde. Então, isso diz muito sobre nós. O que falta é a gente se empoderar dessas questões e partir para a organização política, deixar as diferenças de lado e convergir para aquilo que a gente tem em comum. Porque somos majoritários, porque o cuidado do ser humano está sobre a nossa responsabilidade e nas nossas mãos, sobre a questão do exercício profissional, né? A gente tem uma legislação que nos ampara a exercer a enfermagem, e aí a gente precisa se apropriar disso, porque é a legislação que dá vida à nossa prática social, e quando a gente não se apropria da legislação, a gente exerce a enfermagem um pouco capenga, assim, né, de forma vulnerável, porque a gente não está se apropriando. E aí, assim, enfermagem não é técnica só, gente, não é só procedimentos, né? É também, mas a gente precisa associar as questões técnico-científicas à questão da legislação, né? E o campo jurídico está aí, né? Hoje tudo pode ser discutido judicialmente. E o exercício profissional também. A legislação da enfermagem, a legislação do SUS. Uma outra coisa, o poder clínico, gente, que está sob as nossas mãos, nós somos capazes de interpretar respostas humanas. Qual outra profissão tem essa possibilidade? O nosso poder na equipe multiprofissional e, assim, nós somos sujeitos sociais. E aí, assim, sobre o que a gente precisa, né, construir? Sobre tudo isso que eu falei ali anteriormente, né, sobre a nossa importância, seja nos serviços de saúde, na equipe, por meio da legislação, mas a gente precisa ter consciência de que temos direitos e deveres, né? E esses nossos direitos e deveres, eles vão estar onde? Lá no nosso Código de Ética. A Lei 7498 e o Decreto 94.406, que trazem qual é o papel social e as nossas responsabilidades legais, né? O que compete ao enfermeiro, o que compete ao técnico, o que compete ao auxiliar, a liberdade e a autonomia, né, de exercer a profissão, mas a gente precisa de responsabilidade. E essa responsabilidade passa pelo conhecimento técnico, científico, sociopolítico, histórico-cultural e legislativo, né, da nossa profissão. E aí aqui eu trouxe um print do site do COFEM, onde a gente consegue achar aqui as decisões, e aí, assim, cada estado tem, né, o seu conselho regional, que também tem um site. A gente pode pedir pareceres quando a gente tem dúvidas, de se aquilo é atribuição nossa, se a legislação do exercício profissional me respalda aquela prática, e esse é o papel do sistema COFEM-COREM, de garantir que a enfermagem possa ser exercida com segurança. Então, os profissionais podem consultar, né, o sistema COFEM-COREM, pedir pareceres, orientações. Aí aqui eu trouxe um pouco, assim, a pirâmide, né, fala-se pirâmide de Kelsey, que traz a organização da legislação, né, no nosso país. E aí, assim, a gente tem lá o sistema de saúde na Constituição Federal, a gente tem as leis complementares, temos as leis ordinárias, decretos, as resoluções, e aí, assim, o Conselho, ele tem a Lei 7498 e o decreto, mas ele normatiza e disciplina o nosso exercício profissional por meio das resoluções, e tem resolução para tudo, gente, para transporte de paciente, para como a enfermagem vai atuar em instituições de longa permanência. A gente pode, isso está disponível no site, já estou terminando, né? E aí aqui, assim, a legislação, uma outra legislação importante é a Lei 5.905 de 73, que vai criar os conselhos, o sistema COFEM-COREM. Então, é muito importante a gente saber qual é o papel do conselho, qual é o papel do sindicato, qual é o papel da ABEM,
como que eu posso utilizar o papel social dessas entidades para fortalecer, para proteger o meu exercício profissional lá no meu local de trabalho. Então, assim, passa por conhecimento e empoderamento. Aí eu trouxe aqui algumas resoluções do COFEM, a resolução 617, que ela vai falar sobre as diretrizes de fiscalização do exercício profissional, né? Então, é importante a gente saber o sistema fiscaliza, como ele fiscaliza, o que o conselho, ao chegar numa instituição, o que ele vai exigir, o que ele vai olhar. A resolução 593, que é da Comissão de Ética, a resolução 564 de 2017, aqui é a Comissão de Ética, tá? Aqui, 564 é o Código de Ética. Uma outra resolução importantíssima, a resolução 509 de 2016, que vai falar sobre as atribuições do enfermeiro responsável técnico. É muito comum eu conversar com enfermeiros responsáveis técnicos que nunca leram a resolução. Então, assim, esse profissional, ele vai estar cumprindo com o seu papel social enquanto responsável técnico, se ele desconhece o seu papel social que está determinado pelo órgão legislador. A resolução 433, que é sobre o desagravo, né? Toda vez que a enfermagem for aviltada por um profissional que não é da enfermagem, o profissional pode recorrer ao conselho, solicitar que aquele agressor seja desagravado publicamente. Isso também é uma forma de valorizar e aquela pessoa responder. Em relação ao Código de Ética, né, quando há indícios de infração de ética de profissional, ele vai responder de acordo com o Código de Ética. A Resolução 370, que vai ser o Código processual, né, de ética, qual é o rito que um profissional que está respondendo a um processo administrativo disciplinar, seria o Código Processual do Sistema COFEM-COREM. E aí eu deixo aqui uma mensagem final, que mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir, e que a gente possa todos os dias decidir pelo fortalecimento e valorização e o reconhecimento social da nossa profissão. Bom dia e obrigada.